Boa tarde, meu nome é Eulálio, sou orientado da professora Elizabeth Fontes e sou do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas. Meu trabalho está intitulado como A Caracterização Epigenética do Distúrbio Fisiológico em Eucalipto grandes e sua correlação com os padrões de expressão. Para que adentremos no trabalho, seria interessante que soubéssemos de dois principais conceitos, que é o de epigenética e o de metilação, que são os estudos que envolvem a regulação da expressão gênica sem que alteremos as bases do nosso DNA. Com isso, temos algumas exemplificações, como modificações de histona, presença de RNAs não codificantes, reordenação da estrutura da cromatina, impedindo acessibilidade devido à sua complexação, e a metilação, que é o foco do nosso estudo, que seria eh, a presença de grupamentos metil em citosinas em sequências do DNA. Com isso, o nosso trabalho ele tem como objeto de estudo o eucalipto, que é uma planta do tipo arbórea, que está muito intrigamente relacionada à produção de celulose, presença na indústria moveleira, presença também na matriz energética e, com isso, associado ao processo de desenvolvimento socioeconômico devido à geração de renda e emprego. Uma curiosidade é que o eucalipto é a árvore mais plantada no Brasil, correspondendo a 76% das espécies arbóreas. Com isso, o nosso trabalho foi em parceria com a Abracel, uma empresa produtora de eucalipto, onde perceberam que estavam sendo ocasionados uma espécie de síndrome fisiológica que ocorria em determinadas regiões, onde a sintomatologia seria a perda da dominância apical, as plantas perdiam sua altura, seca dos ponteiros, multiplicação e o aparecimento de ramos laterais, já que o ramo principal, o caule principal, né, ele não se desenvolvia, formação de cascas necróticas e, com isso, a redução da qualidade da madeira e comprometimento da atividade laboral. O nosso desenho experimental se fez através da coleta de tecidos de caule de três tipos genotípicos diferentes. O genótipo 520, com os dois tratamentos sintomático e assintomático, e também para o 2361, com os tecidos sintomático e assintomático, e um tipo genótipo resistente, 1404. De forma geral, nosso objetivo foi estabelecer uma associação entre o padrão de metilação do DNA e o distúrbio fisiológico. E para isso, precisamos caracterizar o perfil de metilação em cada um dos tratamentos e identificar regiões diferencialmente metiladas que podem estar relacionadas com possíveis biomarcadores. A metodologia do nosso trabalho focou principalmente nos contrastes suscetíveis dos genótipos 520, com sintoma e sem sintoma, e também do genótipo 2361, com e sem sintoma. Inicialmente, nosso fluxo de trabalho se deu através do pacote do Bismarck e da plataforma SeqMonk para análise e visualização. Então, inicialmente na bancada foi feita a extração do DNA, a preparação da biblioteca bisulfito e o sequenciamento. E na parte de bioinformática foi iniciado através do controle de qualidade, mapeamento e extração da metilação, identificação das regiões diferencialmente metiladas, análise funcional, integração com RNA-seq e posteriores visualizações. Já em posse dos dados processados, definimos uma quantidade de sondas de 80 sítios de metilação, introduzimos uma pipeline de bisulfito methylation da plataforma SeqMonk, definimos dois testes estatísticos de Q quadrado e EDR, combinamos esses dois testes e definimos como uma diferença mínima de metilação de 25%. Então, primeiramente, nossos resultados passaram por um controle rígido de qualidade, foram posteriormente trimados, mapeados contra um genoma de referência, foi realizada a extração e quantificação dessa metilação, avaliados a qualidade do sequenciamento através de um gráfico MBias e construção construção e análise de dados. Então, diante dos resultados obtidos, construímos um gráfico de PCA, que é uma redução de dimensionalidade, para avaliar se houve proximidades entre os tratamentos do mesmo genótipo, onde foi confirmado através da distância entre eles, e um pouco mais distante o genótipo 1404, que é o tipo resistente,
observando que houve diferenças na resistência quanto à metilação. E quanto ao agrupamento hierárquico, percebemos assim que os mesmos genótipos se agruparam, diferenciando tanto do resistente quanto dos demais. Após montarmos o PCA e fazermos o agrupamento desses dados, avaliamos a quantificação desses dados em um p-valor de 0,1 e uma DMR mínima de 25 distribuídas em dois grafos, em número de metilação, divididas em hipermetilação e hipormetilação, e o gráfico 2 quanto à categoria dessa metilação, em uma região intergênica, em uma região overlapping, upstream ou a promotor, e a downstream. Construímos um gráfico de correlação entre a expressão gênica e a metilação, em que dividimos em 4 quadrantes. Quadrantes onde havia uma maior expressão gênica associada a uma menor metilação, uma hipometilação, e os quadrantes de menor expressão gênica associados a uma maior ou menor hipermetilação. Então, tínhamos 4 grupos principais. O mesmo perfil de análise também foi repetido para o genótipo 2361, dividindo em número de metilação em 713 hipermetiladas e 514 hipometiladas, também dividido nas 4 classes em intergênicas, overlapping, upstream e downstream. Ao realizarmos o enriquecimento de genes hipermetilados na região upstream, ou seja, na região promotora de genes, percebemos o enriquecimento de alguns grupos gênicos do tipo resposta ao estresse, resposta a estímulos abióticos, entre outros, que pode ser comprovado nessa figura de enriquecimento e nessa tabela também. E também fizemos um recorte do enriquecimento agrigou, em que tivemos resposta a estímulo, compartilhado também com a resposta ao estresse, confirmando que o distúrbio fisiológico ele está intrinsecamente ligado a estímulos do tipo estresse abiótico. Com isso, também construímos o mesmo gráfico associando o padrão de metilação com o padrão de expressão gênica, dividindo nos 4 principais quadrantes, em maior expressão, menor expressão, hipometilação e hipermetilação, e selecionamos esses genes para avaliar em quais tipos específicos eles estavam envolvidos. Então, percebemos que eles estavam envolvidos em estresse do tipo abiótico e biótico, destacando algumas classes, como o CBF1, que está intrinsecamente relacionado à regulação em resposta à regulação osmótica, dentre outros genes que estariam envolvidos à resposta redox e modulação de condições estressantes. E com isso a gente associou algumas vias metabólicas nas quais eles estariam envolvidos, que seria redução da lignificação, sinalização celular alterada, placas celulares mal posicionadas, acúmulo de toxinas, respostas alteradas ao estresse, e selecionamos principalmente um gene específico que poderia estar relacionado a esse processo da má formação do caule e as necroses, onde na sua região promotora estaria havendo uma hipermetilação na situação sintomática em comparação com a assintomática. E também a sua presença em ilhas de metilação, em que isso comprova que uma hipermetilação nessa região estava ocasionando uma downregulação desse gene. E com isso, a conclusão do nosso trabalho seria que é, os padrões de metilação associados à regulação da expressão gênica estariam sendo correlacionados com o silenciamento de transcritos e identificação de genes com resposta ao estresse, disrupção de vias com a hipermetilação de genes, afetando, né, efeitos na homeostase, e com isso a gente pode identificar biomarcadores e estratégias de manejo e melhoramento genético, evitando assim a necrose e a malformação desses genótipos suscetíveis.